Deus amado, nosso Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos aqui e saber que o Senhor habita em meus louvores. O Senhor está presente em nosso meio, o Senhor se faz presente entre nós e nós te rendemos louvor, glória. O Senhor é bom, reconhecemos tua grandeza e pedimos ao Senhor que neste tempo que teremos aqui, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu queria conversar com vocês sobre este tema, falando sobre amigos de Deus. Amigos de Deus. E eu deixei uma pergunta para você me ajudar aqui e responder. Deixa eu puxar meu computador mais para perto. Se você me ajudar a responder uma pergunta que eu deixei para vocês, o que é que você, me responda aí, o que é que você valoriza nas suas amizades? O que é que você valoriza nas suas amizades? Me responda, por favor. O que é que você valoriza nas suas amizades? Vamos lá. O que é que você mais valoriza nas suas amizades? Vamos lá? A Damares Bento disse lealdade. A Lê Ferreira disse lealdade. Celso, você é um grande amigo também, viu? Deus te abençoe. Carla disse cumplicidade. Neuza, a palavra. Leila, lealdade. Vilma, sinceridade. Tânia, cumplicidade. Adriana Pérez, confiança. Cláudia Tene, caráter. Amor verdadeiro. Presença, fidelidade. A Yuzinha disse integridade. Caráter, disse Isabel. O Adriano Gaskin, meu amigão querido. Beijo pra você, mano. A lealdade, ele disse, é isso aí, mano. Você é um cara assim, viu? Você é um cara admirável. Você é um cara leal, um amigo leal. A Lia Maia disse empatia. Wilson, respeito ao próximo. Boa. Lígia Berton, confiança. Maria Pascoal, valorizo a confiança, lealdade e caráter. Amém. Deus abençoe vocês. Muito bom. Ivone, o relacionamento, a comunhão. A Simone, o respeito. Zé Roberto, empatia. Elisângela Chiata, sinceridade, lealdade. O Elcio disse companheirismo. A Carla Verzola, lealdade, parceria, caráter, respeito, amor. Corina Cecília disse amor ao próximo. Amo você também, Adrianão, meu amigo, parceiro. A pergunta que eu fiz, o que é que você valoriza nas suas amizades? O que é importante para você? O que é que você mais valoriza nas suas amizades? Boa, o pessoal está escrevendo, olha lá. O Leandro Mota, meu amigão também, brother. Lealdade e caráter. Eliane, bom dia, minha amiga. Vamos lá. A Diana, carinho e o amor de irmão, de próximo. Meire, honestidade. Daniele, reciprocidade. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Mary Fagundes, empatia. Que legal. Você que está chegando agora, entrando agora na live, começamos. E a pergunta é, o que você mais valoriza nas suas amizades? Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Wilson Teles, né? O cuidado, as dores do próximo. A Maísa disse a cumplicidade, o respeito. A Criskica Ferreira, tudo bom? Hoje tem de manhã, hoje eu fiz uma live especial pela manhã, não costumo fazer esse horário, mas hoje eu fiz às 9 horas da manhã. Bom demais estar com vocês. Gente, só lembrando vocês aqui, aqueles que chegaram agora,
Se você quiser adquirir um selo, compre um selinho. Além de você me abençoar, você me ajuda a manter essa live, ajuda a manter o nosso encontro aqui. Todas as semanas tenho feito de segundas e quartas às 10 horas da manhã. Segundas e quartas. E sexta-feira, aí um horário é livre, eu tenho feito de acordo com a minha agenda. Muito bom, gente. Olha lá. Boas respostas. E eu quero conversar com vocês, então. Quero conversar com vocês sobre hoje o tema Amigos de Deus, né? E se você quiser abrir o texto lá, um versículo apenas, Tiago 2:23. Tiago. Abre lá, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Lá mais para o final do Novo Testamento. Quer ver o que diz, gente? Tiago 2:23 diz assim, ó. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Mais uma vez, Tiago 2:23 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Esse é o texto que nós vamos conversar. Obrigado, Simone Paldo. Obrigado. Obrigado por comprar um selinho aqui, adquirir. Muito bom. Deus abençoe você também, adquirindo esse selinho aqui na live. Durante a live você me ajuda, me abençoa e me ajuda a manter esta live. Bom, queridos, a pergunta que eu fiz a vocês foi: o que você valoriza nas suas amizades? O que é que você valoriza? Esse texto que nós lemos aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 23, meus amigos, esse texto é um relato biográfico e sintetiza, gente, toda a vida de um homem. E o que nos chama a atenção neste relato é que fica registrado na biografia de Abraão, por toda a história, aquilo que ele foi e não o que ele fez. Interessante isso, não é? A Bíblia diz, mais uma vez, lendo o texto, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Está o relato da vida deste homem. Mostra aquilo que ele foi e não o que ele fez. Normalmente, gente, um relato biográfico sobre a vida de alguém relata os grandes feitos de uma pessoa. Não é verdade? Mas Deus, através do apóstolo Tiago, nos deixa um registro que demonstra a grande preocupação dele na sua relação conosco. Isso é muito, muito interessante. E diante disso, nós podemos entender que Deus hoje está nos dizendo o seguinte: qual é a mensagem que a gente entende? Qual é? É a seguinte mensagem: o importante não é aquilo que você faz ou aquilo que você tem, mas é aquilo que você é. O que a gente entende, que para mim fica claro diante desse texto, quando eu olho para a vida de Abraão e o relato em relação a ele, é que Deus está dizendo para nós hoje: olha, meus filhos, o importante não é aquilo que vocês fazem, não é aquilo que vocês possuem, mas é aquilo que vocês são. O que realmente traz alegria ao coração de Deus, amigos, não é o que fazemos, prioritariamente, mas é o relacionamento de amizade que nós temos com Ele. A relação que Deus deseja ter comigo e com você, a relação que Deus deseja ter com todos os homens, se resume em uma só palavra. Qual é?
amizade. Amizade. E nos dias de hoje, nos dias atuais, o que acontece? As pessoas elas são valorizadas pelo que elas possuem ou realizam. Então, a sociedade valoriza, por exemplo, quem tem muito dinheiro, quem valoriza quem tem um carro novo, uma roupa nova, bens, riquezas, né, um alto cargo na sociedade. Enfim, as pessoas valorizam o que os outros possuem, que realizam. Enfim, mas nós precisamos saber que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. E muitos tentam conquistar a Deus, muitos tentam ser valorizados por Deus através do que possuem ou do que fazem. Mas Deus nos valoriza por quem somos. Por quem somos. Deus não se impressiona com aquilo que você faz, com aquilo que você tem. Se você é um homem rico, né, uma mulher rica, que possui muitos bens. Não. Ou aquilo que você faz, como você trabalha. Não é o que Deus mais valoriza. O que Deus valoriza é quem somos. Deus valorizava Abraão pelo que ele era. Abraão, gente, de acordo com a Bíblia, ele foi quem? Ele foi o pai da fé. Ele foi o pai de uma grande nação. Inclusive, essa foi a promessa sobre a vida dele. Você vai ser pai de uma numerosa nação. Abraão, claro, também fez grandes obras. É verdade. Mas o que ficou registrado, gente, o que ficou registrado sobre a vida deste homem, de acordo com o texto que acabamos de ler, de Tiago, no capítulo 2, é que ele foi o amigo de Deus. Deus tinha um chamado para Abraão, é verdade. Deus tinha um chamado a Abraão para trabalharem juntos, é verdade. Mas acima do trabalho, acima do serviço, havia relacionamento, havia intimidade, havia comunhão e havia amizade entre eles. E é muito interessante, meus amigos, nesta manhã nós observarmos 2 níveis de relacionamento que nós podemos ter com Deus. Nós podemos ter 2 níveis de relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento, o primeiro nível é o relacionamento, é a relação funcional. O que é a relação funcional? É a relação de trabalho. É uma relação de serviço. Nós podemos ter. Você vê, falando de Abraão, você vê em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão para uma grande obra. E Deus diz, Gênesis 12, 2, Abraão, de ti farei uma grande nação. E aí, mais à frente, em duas situações, a gente vê, Abraão mentiu, ele foi medroso, ele foi covarde, ele não creu que Deus poderia livrá-lo da morte. Em Gênesis, no capítulo 15 e 16, Deus promete um filho a Abraão. Sara, sua mulher, era estéril. Abraão se precipita e acaba tendo um filho com a sua serva Agar. Tem o Ismael, não é? Mais uma vez, Abraão aqui está cometendo um erro de não confiar em Deus, de não esperar o tempo certo de se cumprir a promessa. Ele se precipitou. E naquela época era muito costume, né? Era o costume da época, e fazia parte da cultura, quando as mulheres eram estéreis, os maridos tinham filhos com suas servas. E em Gênesis no capítulo 17, apesar de todos os erros de Abraão, a Bíblia diz, gente, que Deus renova a sua aliança com ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: olha, Abraão, independentemente das tuas falhas, dos teus erros, eu vou cumprir os meus projetos, os projetos que eu tenho para você. Vou cumprir os projetos na sua vida. Independentemente daquilo que eu e você somos, Deus cumpre aquilo que Ele tem que fazer através da nossa vida. E isso não depende
de quem somos, dos nossos erros e acertos, da nossa humanidade, porque Deus sabe com quem Ele está lidando. Deus sabe que Ele está lidando com homens, com seres humanos. Deus sabe disso. E o outro nível de relação que nós podemos ter com Deus, o primeiro nível que eu disse para vocês é a relação funcional. O outro nível de relação é de amizade. Aí a gente vê nos capítulos 18 e 19 do Gênesis, fala ali de uma relação mais profunda de um homem e seu Deus. Em Gênesis, no capítulo 18, Deus anuncia ali a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão questiona Deus. E é interessante que nesse capítulo o Senhor diz o seguinte, Deus diz assim, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Me chama atenção isso, gente. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Deus estava dizendo isso. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gente, quem não esconde nada do que pensa, mostra uma relação de amizade. Abraão era um amigo de Deus. Abraão era sincero com Deus. É muito importante você entender, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que Deus não espera a perfeição sua. Não. Mas Ele espera sinceridade, humildade, coração quebrantado. Abraão dialogava com Deus. E relacionamento é isso, né? Relacionamento é diálogo. E não monólogo. Em Gênesis, no capítulo 19, Deus livrou Ló, que era o sobrinho de Abraão, porque se lembrou do seu amigo Abraão. Abraão não havia pedido nada para que livrasse o seu sobrinho, mas Deus livrou o sobrinho de Abraão. Houve um livramento para Ló. E é muito interessante, Abraão não havia pedido nada, mas quando nós somos amigos de Deus, eu entendo que Ele responde orações que nem sequer foram feitas. Ele responde orações cifradas. Ele nos conhece por dentro, gente. Deus nos conhece por dentro, conhece o nosso cheiro, conhece o nosso DNA, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas lágrimas, as nossas tristezas, as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos defeitos. Deus conhece. Deus conhece tudo. Agora, diante disso aqui, que eu mostro para vocês, da relação de Abraão com Deus, eu tiro algumas lições que eu queria deixar para o seu coração. Algumas lições importantes para a nossa vida. O que a gente consegue entender e aprender? Veja, número 1. O que eu entendo diante da história de Abraão, desse pequeno resumo que eu dei a vocês, eu consigo entender que, primeiro, Deus quer nos usar para cumprir os seus projetos. Anote aí. Deus quer te usar. Deus quer nos usar para cumprir os seus projetos. Assim como Ele fez com Abraão. Deus está dizendo hoje para você. Olha o que Deus diz para você hoje. Não se esqueça da função pelo qual eu te chamei. Eu vou cumprir os meus projetos através da sua vida, independentemente dos seus erros e fracassos, dos erros e fracassos que você possa ter até cometido, porque é a minha graça que te basta e o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes a gente tem uma ideia de que por causa dos nossos fracassos, de erros que nós cometemos, às vezes no nosso passado, a gente diz assim, eu acho que Deus não vai mais cumprir os projetos que Ele tem na minha vida ou através da minha vida. Acho que Deus não vai mais me usar. Isso é um grande engano. Porque Deus te conhece. Deus nos usa, gente, e nos abençoa por graça e não pelos méritos. Não é porque você merece. Não é pelo que você merece. Mas é pela graça dele. É pela misericórdia e bondade do Senhor. Este é o nosso Deus, como diz a minha amiga Eliane. Deus lindo, amigo.
É verdade, nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a despeito de quem somos, dos nossos defeitos, Deus tem algo a fazer na nossa vida, na sua vida, na minha vida. E Ele está fazendo uma obra na nossa vida. E a obra que o Senhor começou, Ele está aperfeiçoando. É dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória. E Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Então, é a lição que eu tiro aqui, a primeira lição dessa vida de Abraão, da história de Abraão, é que a lição que eu tiro para mim é que Deus quer nos usar para cumprir os seus projetos. A segunda lição que eu aprendo aqui, que você pode anotar também, é o seguinte: cuidado para que o desejo de ser usado por Deus não se torne uma neura, uma doença. Cuidado. Cuidado para que esse seu desejo de ser usado por Deus não se torne um fardo, né, uma doença em você. Porque, gente, é bem verdade que Deus quer nos usar e Ele tem grandes projetos para cumprir em nós e através de nós. É verdade isso. Deus deseja te usar poderosamente. Sabia disso? Deus deseja me usar poderosamente. É o que nós vimos aqui, no aspecto anterior. Isso tem sido o nosso clamor. Eu oro a Deus e digo: Senhor, usa-me para a tua glória. Você já fez essa oração? Usa-me, Senhor. Se você não fez essa oração nunca na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Porque é impossível, gente, a partir do momento que nós temos um encontro real com Cristo, a nossa resposta natural, é dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para abençoar outras pessoas. E quando nós temos um encontro com o Senhor, nós queremos ser usados, é verdade. Mas qual é o problema então, que eu quero mostrar para vocês? O problema é quando esse desejo de ser usado por Deus se torna uma neura, um fardo, uma doença, vira uma febre em nós. Porque o que acontece? Muitos acreditam que se não estão sendo usados como os outros, então Deus não os ama. E eles não são tão importantes para Deus. Deus está usando mais o fulano do que eu. Então acho que Deus ama mais ele do que me ama. Isso é errado, gente. Nós precisamos entender que Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso não significa que Ele ama mais um e menos o outro, ou valoriza mais um e menos o outro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que às vezes a gente relaciona o amor de Deus com essas coisas. Porque Deus está usando mais o outro, então eu acho que Deus ama mais ele do que a mim. Não. Nós devemos entender que na hora certa, do jeito certo, na medida certa, Deus tem uma medida para cada um e Ele vai usar todos nós, Ele quer. Basta a gente se colocar nas mãos dEle. E nós devemos descansar no amor de Deus e saber que Ele vai nos usar no tempo certo, na hora certa. E o que Ele faz é perfeito, gente. Então que não se torne uma neura isso para você, não se torne um fardo, uma doença, uma febre. Espere, se coloque nas mãos de Deus e Ele vai te usar poderosamente. Quer ver uma outra lição que eu posso aprender aqui nesta manhã, gente? Outra lição é a seguinte: é que o maior desejo de Deus é se relacionar conosco. Esse é o maior desejo de Deus, é se relacionar conosco. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Gente, a intimidade depende de nós. Depende de nós. A maior preocupação de Deus, se assim posso dizer, não é usar a nossa vida, porque Ele usa quem Ele quer, gente.
Ele sempre usou os seus instrumentos ao longo da história da humanidade para cumprir os seus projetos através da história. Então ele usa quem ele quiser. Então, o maior desejo de Deus, então, é ter relacionamento. É ter comunhão, amizade conosco. Tiago capítulo 4, versículo 8. Então guarde isso no seu coração. O maior desejo de Deus é se relacionar com a gente, comigo, com você. Porque ser usado, ele pode usar quem ele quer. Não é verdade? Ele usou até uma mula para falar. Então, isso não é o problema para Deus. Ele usa quem ele quiser. Se ele quiser usar o ímpio, ele vai usar. Se ele quiser usar você, ele vai usar. Ele usa quem ele quer. Mas o maior desejo do coração dele é se relacionar. É se relacionar conosco. Quer ver uma outra lição que eu posso aprender? Gente, uma outra lição muito importante. Anote aí. Para Deus, mais vale quem é seu amigo. A quarta lição é essa. Para Deus, mais vale quem é seu amigo. Gente, no mundo evangélico, apenas são valorizados os ungidões. Os usados por Deus. Os grandes nomes, né? Aqueles que possuem reconhecimento público, que tem fama no meio evangélico, que tem muitos seguidores no Instagram, que fazem grande sucesso. Então, no mundo evangélico, essas pessoas são mais valorizadas. Ou então aqueles que possuem mega igrejas, que constroem grandes templos, grandes prédios. Mas para Deus, mais vale quem é seu amigo. Porque a gente pode ter tudo isso que eu falei aqui, gente, e não ser amigo de Deus. A gente pode ter uma mega igreja, a gente pode ser muito usado por Deus, a gente pode ter um reconhecimento público, uma grande fama, sucesso, ser muito elogiado pelos homens e tal, mas e não ser amigo de Deus. E para Deus, mais vale quem é seu amigo. Veja o exemplo de Enoque. O exemplo de Enoque, gente. De acordo com a Bíblia, Enoque não fez grandes coisas para Deus. No relato biográfico de Enoque, não mostra o que ele fez. Não. Enoque apenas era amigo de Deus. E como resultado, ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja só. Andou Enoque com Deus. Aqui não está falando assim, Enoque construiu grandes templos, Enoque evangelizou multidões, ganhou muita gente. Não. Enoque tinha grande sucesso na sua época. Não, a Bíblia diz, Gênesis 5, 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Intimidade, gente, não é para todo mundo. Não é? Intimidade não é para todo mundo. Jesus não era íntimo de todas as pessoas. Ele amava a todos. Vamos aqui deixar as coisas claras, né? Jesus amava todo mundo, mas ele não era íntimo de todo mundo. Jesus tinha vários níveis de relacionamento. Vários níveis. Por exemplo, você vê um nível que Jesus tinha de relacionamento, era a multidão. A multidão... Alguém perguntou assim, Danilo Garcia, né, perguntou, não é possível então ser os dois? Claro que é possível. Trabalhar e ser amigo. Mas o mais importante, o que Deus mais valoriza não é o que você faz. É o que você é. Porque, como eu mencionei aqui, Abraão
Abraão fez grandes coisas para Deus, é verdade, trabalhou, mas ele era um amigo de Deus. Porque o mais importante para Deus é quem você é. Ele prefere mais a amizade, o relacionamento. Mas vamos pensar aqui, olha só. Eu falei que Jesus não era íntimo de todos, né? Então ele tinha níveis de relacionamento. Então um primeiro nível era a multidão. Jesus olhava a multidão e tinha compaixão pelas pessoas. Ele via as multidões, mas não se encantava, não. Jesus não se encantava com multidão que aplaudia, porque ele sabia o que estava no coração do homem. Aquela mesma multidão que gritava Hosana, Hosana, aquela mesma multidão que elogiava, seria depois a mesma multidão que iria gritar crucifica, crucifica. Mas era um nível de relacionamento. Um segundo nível que Jesus tinha de relacionamento com 500 pessoas. Ele tinha um nível de outro relacionamento com 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Um terceiro nível foram 120. Lá em Atos 2 mostra quando veio o poder do Espírito Santo, lá em Pentecostes. Um quarto nível foram 70. Aqueles que foram enviados para expulsar demônios e curar os enfermos. Um quinto nível de relacionamento, gente, dos 12, foram os 12, que eram os apóstolos. O sexto nível foram 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Estes 3 homens subiram ao monte da transfiguração com Jesus. E um sétimo nível, que é o que nos chama a atenção, é de João, o discípulo amado. Foi o único homem que ouviu o coração de Jesus bater. Foi o homem que deitou no peito de Jesus, diz as Escrituras. Na última Santa Ceia, quando Jesus disse que seria traído por alguém, todos foram falar com João para perguntar a Jesus quem seria o traidor. Quando Jesus fala assim, olha, um de vocês aqui vai me trair, os discípulos pensaram, vamos falar com João, para João perguntar para Jesus. Porque segredos assim, Jesus compartilha com João. Você vê o nível de intimidade que Jesus tinha com João. E aí eu pergunto para vocês nessa manhã, em qual grupo de pessoas nós fazemos parte? Qual grupo? Nós queremos fazer parte da multidão, que são aqueles que vão à igreja, que louvam a Deus, que oram, que entregam as ofertas, que pedem milagres, que recebem milagres? Ou nós queremos ser o amigo íntimo, que é aquele que tem liberdade de recostar a cabeça no peito e ser chamado de discípulo amado? Quem é que nós queremos ser? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aquele a quem possa se mostrar poderoso e forte. Tem muita gente dizendo nos dias de hoje, nas igrejas, eu quero ser cabeça e não cauda. Eu quero ser cabeça e não cauda. Eu fui chamado, usa um texto bíblico que diz sobre isso, e usa, até mesmo fora de um contexto, mas usam esta frase no sentido de prosperidade financeira, de riqueza, de bens materiais. Não é? Então, eu quero ser cabeça e não cauda. Eu fui chamado para isso. Eu não aceito ser cauda. Eu quero ser chefe. Eu quero ser poderoso. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter bens materiais. Eu quero. E aí eu acho muito interessante, porque em vez de usar essa frase para prosperidade e riqueza, essas pessoas deveriam usar essa frase em outro sentido. Essas pessoas deveriam dizer assim, eu quero ser cabeça e não cauda, no sentido de ser íntimo de Deus, e não de riqueza e bens materiais. Eu quero ser cabeça sim, e não cauda.
mas no sentido de ser mais íntimo do coração de Deus. Amém, gente? Então essa é a lição que a gente pode aprender também. Que para Deus mais vale quem é seu amigo. Para Deus mais vale quem é seu amigo. Quer ver uma outra lição que a gente pode aprender? E essa é forte. Essa é muito forte. Ser usado por Deus não significa ser amigo de Deus. É a quinta lição que a gente aprende. Ser usado por Deus não significa ser amigo de Deus. Não significa ser amigo dele. Existe uma diferença, gente, entre ser usado por Deus e ser amigo de Deus. Por exemplo, Saul. Saul foi usado por Deus. Num determinado tempo da sua vida, ele foi usado por Deus. Mas não foi amigo de Deus. Davi foi amigo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Gente, guarde o que eu vou dizer aqui. Deixa eu dizer aqui, olha só, muito importante o que eu vou falar. A nossa função e o nosso trabalho no reino de Deus determinam apenas um nível da nossa relação com Ele. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu não estou aqui dizendo que o nosso trabalho no reino não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. Porque quando eu falei sobre Abraão, eu falei de 2 níveis de relacionamento que nós podemos ter com Deus. O relacionamento funcional, que é de trabalho, e o relacionamento de amizade. Mas eu estou querendo destacar hoje a questão da amizade, da intimidade, da nossa relação, porque o que mais importa para Deus não é que você seja usado. Tem muita gente mais preocupada em ser usado por Deus, ser usada por Deus, do que ser amigo de Deus. E você precisa entender que a sua função e o seu serviço no reino de Deus, na sua comunidade de fé, onde você atua, você, às vezes como músico, como diácono, como professor de escola bíblica, como um professor de ministério com crianças, enfim, seja o que for, essa sua função determina apenas um nível só da sua relação com Deus. E esse nível é o mais superficial. Ser usado por Deus não significa ser amigo de Deus. Você pode trabalhar para Deus e não conhecê-lo. Você pode falar muitas coisas em nome de Deus e não conhecer este Deus. Nós precisamos entender, meus queridos amigos, que podemos trabalhar para Deus e não sermos aí, de repente não somos amigos dele. Trabalhar junto com alguém não significa ter amizade com esta pessoa. Você pode trabalhar para uma pessoa e não ter amizade com ela. Não é verdade? Às vezes na sua empresa, você trabalha lá na empresa e você não tem amizade com o teu patrão. Mas eu pergunto para você. O que nós queremos? Nós queremos apenas trabalhar para Deus? Ou nós queremos ser, além de trabalhar, nós queremos ser íntimos dele? O que faz a diferença na caminhada cristã, gente, não é ser usado por Deus. O que faz a diferença é ser amigo de Deus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 15, versículo 15, um texto tão conhecido. Jesus disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Isso mostra o que é que Jesus valoriza mais. Não era o trabalho dos discípulos, mas era a amizade deles. Isso era mais importante para Jesus. Vamos mais uma aqui, mais uma lição para a gente aprender. Mais uma. Número 6. Olha só. O que faz a diferença no relacionamento com Deus é o tempo que nós dedicamos a Ele. O que faz a diferença no relacionamento com Deus é o tempo que nós dedicamos a Ele. Pergunto para você, onde são criados os laços de amizade? Onde? É no trabalho? Ou na intimidade da caminhada diária?
onde são criados os laços de amizade. No trabalho ou na caminhada? Na intimidade da caminhada diária. Gente, a nossa relação, ela não é determinada pelo quanto nós trabalhamos para Deus. Senão nós vamos nos tornar colegas de trabalho dele. A nossa relação com o Senhor será determinada pelos momentos que nós dedicamos para ouvi-lo e conhecê-lo a cada dia. Aí está o segredo, porque Deus valoriza a intimidade. O que faz a diferença no relacionamento com Deus é o tempo que nós dedicamos a Ele, e não o trabalho, o nosso trabalho. E Deus só mostra segredos do seu coração para quem é íntimo. É na intimidade que Deus se revela. Gente, nós não contamos os segredos da nossa vida para qualquer pessoa, não é verdade? A gente não conta segredos da nossa vida para quem a gente não tem intimidade. Você não vai sair na rua por aí contando os problemas que você está vivendo, sabe? Dos erros que você cometeu. Você não vai fazer isso. Você não é louco? Sem noção? A gente não sai falando para qualquer pessoa. A gente fala da nossa vida, a gente abre as nossas pérolas para quem a gente confia. Por isso que a Bíblia diz que a gente não tem que dar pérolas aos porcos. As coisas mais íntimas da sua vida são as suas pérolas. E você não tem que ficar dando aos porcos. Não é verdade? Então a gente não conta os segredos do nosso coração, nem os detalhes da nossa vida para qualquer um que aparece na frente. Quem faz isso não tem noção do que está fazendo. É louco. Assim é Deus, gente. Quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. Porque é na intimidade que o Senhor se revela. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer sua aliança. Salmo 25, 14. E existe uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo, ser amigo. Tem uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo, gente. Por exemplo, alguém familiarizado conosco, alguém que é familiarizado, não conhece os detalhes da nossa vida. Mas para ser íntimo é preciso aprender a desfrutar da companhia do outro. Há um ditado popular que diz o seguinte: você só será meu amigo o dia que você comer um saco de sal comigo. Você só será meu amigo o dia que você comer um saco de sal comigo. E para comer um saco de sal, gente, vamos pensar, para a gente comer um saco de sal, o que é preciso? É preciso fazer muitas e muitas refeições juntos. Ou seja, é muito tempo de relacionamento. Um relacionamento sólido, gente, não se conquista da noite para o dia. Leva tempo, leva uma caminhada. Relacionamento sólido leva uma caminhada. Do quê? De chorar junto, de sorrir junto, de enfrentar lutas juntos, momentos de alegria juntos. É assim. A religião, ela só nos familiariza. Não é verdade? A religião nos familiariza com as coisas de Deus. Mas a religião não traz intimidade, cuidado. A religião, ela traz um conhecimento bíblico para você. Ela familiariza, ela nos familiariza, mas não traz intimidade. Você vai se tornar um religioso apenas, mas não íntimo de Deus. Porque só o Espírito Santo, através da comunhão com Deus, sua palavra, Espírito Santo, é que nos torna íntimos de Deus. E por último, gente, uma outra lição para a gente aprender aqui diante dessa história toda. Uma última lição que eu deixo para o coração de vocês. Anote aí. Número 7. Muitos se relacionam com Deus na base da troca. Muitos se relacionam com Deus na base da troca. Eu fico pensando o seguinte, né? Eu fico pensando, como é que um pai... Eu sou pai. Como é que eu me sentiria se meu filho e minha filha se aproximassem de mim apenas com interesses? Como um pai se sentiria se seu filho só se aproximasse dele com interesse? Como é que você se sentiria?
Se o teu filho só se aproximasse de você só para pedir coisa. Pai, me dá dinheiro, pai, me dá aquele brinquedo, pai, me dá aquele carro, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. E não tivesse relacionamento com você. O único interesse que o filho tem seria em tirar coisas de você. Só na base da troca. Como disse a Carla, eu me sentiria usada. É horrível isso. Não é verdade? Existem pessoas que se relacionam com Deus assim, sabia? Eu só vou ser amigo de Deus se Ele me der algo em troca. Eles vão aos cultos, gente. Pessoas vão aos cultos para tirar coisas de Deus, para ter bênção para a vida. Senhor, eu quero dinheiro, eu quero um carro, eu quero um filho, eu quero isso, eu quero... Só para pedir, para pedir. Sabe o que isso denota, gente? Uma relação infantil. Relacionamento infantilizado, é isso aí. É infantil. É infantil. Gente que quer as bênçãos de Deus apenas, e não o Deus das bênçãos. Vida cristã madura, amigos, o que é? É a gente amar a Deus em todo o tempo e o tempo todo. Vida cristã madura é você amar a Deus tendo ou não tendo. É na pobreza ou na riqueza, é na saúde ou na doença, é na alegria ou na dor, é vivendo ou morrendo. É isso, gente. Deus quer ser o nosso amigo. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher. E mesmo se Ele não nos der aquilo que nós queríamos ou queremos, mesmo se Deus não der aquilo que eu quero, os bens materiais, uma casa, um dinheiro, um reconhecimento, seja o que for, mesmo assim vou continuar sendo amigo de Deus e vou amá-lo até o fim. Guarde o que eu vou dizer aqui nesse final. Nós podemos perder tudo nessa vida. Podemos perder tudo. Mas existe uma coisa que nós não podemos perder. Você pode perder sua casa, você pode perder dinheiro, você pode perder riquezas, você pode perder o emprego, você pode perder a sua saúde, você pode perder um relacionamento, você pode perder tudo nessa vida. Mas uma coisa você não pode perder. O que é? Você pode perder até o seu ministério. Aqueles que ficam só preocupados com o ministério. Você pode perder tudo nessa vida. Tudo, tudo, tudo. Você pode perder o marido, você pode perder a esposa, pode perder um filho, pode perder os pais. Mas uma coisa você não pode perder. É a presença de Deus na sua vida. O relacionamento. A amizade com o Pai. Isso não abra mão. Não abra mão da sua relação, da presença de Deus na sua vida. Perca tudo, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não perca Jesus. Tem uma frase de um grande escritor que já morreu tem alguns anos, o Rubem Alves. Ele diz assim, amigo é aquela pessoa cuja presença traz alegria, independentemente do que ela faz ou do que ela diga. Esse amigo. Só do fato de ele estar do lado, de estar perto, isso já traz alegria ao coração, traz alegria à nossa vida. E eu encerro com o texto de Provérbios 3:32. Anote esse texto, por favor. Provérbios 3:32, que diz: porque o Senhor abomina o perverso, mas ao justo ele oferece sua amizade. Ele abomina o perverso, mas ao justo ele oferece amizade. Amém? Vamos orar? Eu quero dizer para vocês que, diante de tudo aquilo que eu falei, guarde algo importante. Deus quer usar a sua vida? Quer. Que você seja um instrumento
usado por Deus. Se coloque nas mãos de Deus e diga: Senhor, usa a minha vida. Mas, mais do que isso, seja amigo de Deus. Amiga de Deus. Porque Deus valoriza mais você do que aquilo que você faz. O seu trabalho é importante no reino? Claro que sim. É muito importante. Mas Deus está preocupado com você. Deus se preocupa mais com a sua vida. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Guarde essa frase final. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Para Deus é assim. Para o mundo, não. Para o mundo, mais importante é aquilo que você faz. Se você faz certinho, você é aplaudido. Se você tem recursos, você é aplaudido. Você é reconhecido. Essa é a visão do mundo, mas o reino de Deus anda numa outra lógica. Uma outra rota. Para Deus é diferente. Por isso que você não tem que ficar tentando provar nada para Deus. Não precisa, meu irmão, minha irmã. Fica nessa neura, não, eu vou conquistar coisas para que Deus veja quanto eu sou capaz. Primeiro porque você não vai impressionar a Deus com isso. Deus não se impressiona com coisas. Porque foi Ele mesmo quem criou, Ele que nos dá. E Deus não se impressiona com dons e talentos. Fique tranquilo, porque foi Ele que te deu dons e talentos. Então esquece. O que Ele quer é o teu coração. Filho meu, dá-me teu coração. É isso que Deus quer. Então guarde isso nesse final, nessa conclusão. Deus quer usar a sua vida? Sim. Seja um instrumento usado por Deus. Mas acima disso, seja amigo de Deus. Como nós lemos aqui, o relato biográfico de Abraão. Ele fez tantas coisas para Deus, ele foi uma bênção. Mas no relato biográfico deste homem chamado Abraão, segundo Tiago, né, que nós lemos, Tiago capítulo 2, versículo 23, Tiago diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Então aqui está a característica principal de Abraão. Ele era um amigo de Deus. E que você seja amigo de Deus ou amiga de Deus. E eu pergunto, você já é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Pense nisso. E nós vamos orar. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo, te louvando, te bendizendo, porque o teu amor é grande. Obrigado porque o Senhor se oferece em amizade a cada um de nós. Em amizade. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer ser nosso amigo. O Senhor quer caminhar conosco os nossos dias. O Senhor deseja isso. E nós queremos, Pai, nesta manhã abrir o nosso coração para esta relação, para este relacionamento. Ajuda-nos a entender essas verdades. E que possamos praticar. E que possamos entender que o mais importante é sermos amigos do Senhor. É buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. É buscarmos em primeiro lugar esta relação íntima com o Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós cremos assim, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que este final de semana seja abençoado, que sejamos guardados por ti, que o teu favor, tua fidelidade e graça esteja sempre presente na nossa vida. Que o Senhor fale conosco neste final de semana, que o Senhor nos abençoe e a tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Guarda-nos e livra-nos do mal. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e eu te agradeço para o louvor da tua glória, Pai. Que seja assim, nós te amamos, nós declaramos que tu és o Rei dos Reis e tu és o Senhor dos Senhores. Bendito é o teu nome. Seja assim para o teu louvor, tua glória. Amém, amém e amém, queridos. Amém, amém. Em nome de Jesus.